A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é uma das 27 seccionais da Ordem que vai realizar entre os dias 23 e 29 deste mês a Semana de Mobilização pelo Combate à Corrupção. A iniciativa é parte da campanha contra o mau uso do dinheiro público lançada pela instituição durante o Colégio de Presidentes, realizado em Florianópolis no último dia 5. Para falar sobre a iniciativa, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Fiscalização dos Gastos Públicos e Combate à Corrupção pela OAB Mato Grosso, Ivo Matias. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, nós agradecemos a oportunidade que nos é dada e um bom dia a todos os mato-grossenses. A pergunta pode parecer óbvia, mas tem gente que ainda faz confusão e às vezes não sabe do termo corretamente. Afinal de contas, o que é corrupção? A corrupção, basicamente, se trata de malversação dos recursos públicos, de diversas formas. Enfim, todo aquele agente público que pratica ato de corrupção no exercício da função, ele está cometendo ato de corrupção. Cabe à sociedade brasileira ficar atenta, como já está demonstrando, com respeito a essa malversação dos recursos do erário público. E isso, quando a gente fala de corrupção, ela pode ocorrer e tem que ser combatida em todos os níveis de governo e em todos os poderes. Em todos os níveis, porque tem a corrupção ativa e passiva. Então, se trata de uma corrupção extremamente grave que pode trazer consequências, obviamente, gravíssimas para a sociedade. Explicando melhor isso que o senhor acabou de falar, esse termo também que às vezes a gente usualmente fala, mas não sabe o significado. Corrupção ativa e passiva. Exemplificando, seria, por exemplo, igual na Operação Lava Jato, que tem, por exemplo, os donos de empreiteiras que repassaram o dinheiro que era da Petrobras, repassaram para partidos políticos, passaram para políticos. O exemplo seria de corrupção ativa e passiva? Exemplifique aí para a gente, é isso aí? É exatamente este o fato. Nós temos constatado que a corrupção não ocorre só com o agente público. Obviamente, existe o outro lado do balcão, onde está, como você disse, o empresário que age dessa forma. E também é preciso que se diga que a sociedade precisa dar exemplo como a de ontem, vir a público e demonstrar de maneira efetiva a sua indignação. Porque muitas vezes nós costumamos nos indignar, nos revoltarmos contra esses fatos, mas ficamos só nessa atitude. É preciso que a sociedade como um todo tome medidas efetivas com relação a esses fatos. Pois é. Pressionando os congressistas, pressionando o legislativo, o legislador, que é quem faz as leis, para que essa lei seja efetivamente cumprida e punido os responsáveis por esses atos. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque ontem, ao final da manifestação aqui em Cuiabá, algumas pessoas comentaram assim, mas qual será o efeito prático dessa saída do povo brasileiro às ruas pelo país? Uma das consequências seria essa, quer dizer, não ficar só no ato de ontem, cobrar dos políticos, por exemplo, uma mudança no sistema político do país. Perfeitamente. Eu devo dizer que a OAB reuniu, inclusive, quinta-feira agora, e teremos hoje, às 14 horas, uma reunião com o secretário de Planejamento Estratégico, o Dr. Gustavo, onde vamos tratar, por exemplo, para citar um caso, da regulamentação da Lei 12.846, que trata da responsabilização da empresa e do seu gerente responsável com relação a esses fatos. Por exemplo, o governo veio a público ontem para dizer que vai tomar medidas. Ocorre que essa lei, por exemplo, ela tem mais de ano que está aprovada e não foi regulamentada a nível federal. Nós estamos agora com a proposta do Dr. Dalto Passari, que é membro da nossa comissão. Ele elaborou um projeto de regulamentação desta lei no âmbito estadual. Está como relator o Dr. José Carlos Guimarães e nós estaremos reunindo ainda novamente este mês para que essa proposta seja encaminhada ao Conselho Federal da OAB em Brasília para provocar o governo federal a regulamentar esta lei no âmbito federal, que ainda não foi regulamentada. Então, são atitudes desta que precisam serem tomadas, porque senão nós ficamos só no discurso, na indignação, e a população continua sendo massacrada com essas inconsequentes decisões governamentais. A partir das manifestações de ontem, a classe política, e aí vou citar o exemplo, Poder Legislativo Federal, deputados federais e senadores, poderiam agir de ofício, igual vocês dizem na área jurídica, ou precisam de um comando do governo federal para eles fazerem uma reforma política? Qual que é a sua visão sobre isso? Veja bem, nós estamos vivendo numa democracia plena,
as instituições públicas estão a pleno vapor, estão funcionando. E vejo que esta atitude deve partir do legislador, mas de maneira adequada. Nós temos vários projetos de leis, reforma tributária, reforma política e reforma trabalhista e várias reformas, né? Mas o governo, apesar de ter uma maioria expressiva no Congresso Nacional, não transforma essas reformas em atos efetivos, né? Não se transforma em leis para que sejam efetivamente transformadas em benefício da sociedade. Parece que a questão do financiamento das campanhas eleitorais é um ponto aí estratégico nessa reforma política. O senhor também vê dessa forma? Fundamental. A OAB, inclusive, em parceria com outras instituições, é autora de um projeto de lei que fundamentalmente ataca esse ponto, como um ponto nevrálgico para se combater de fato a corrupção no âmbito eleitoral. Ontem os brasileiros também saíram às ruas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Qual que é a sua opinião sobre esse pedido? Bem, o impeachment nós sabemos que é um remédio extremamente amargo, principalmente para o país que está vivendo hoje um caos, e é uma medida prevista na nossa Constituição, regulamentada por lei. Ocorre que se trata de um processo que é decidido no âmbito político, onde, como eu disse, tem ampla maioria da base aliada. Isso é um processo traumático, mas não é descartável. Nós vemos aí a apuração de fatos graves, principalmente a respeito do Petrolão, como nós sabemos, e eu vejo como uma possibilidade. As investigações estão começando, né? Mais de 50 políticos eleitos na recém-eleição estão aí objeto de investigações. Eu acredito que os fatos que já existem hoje, até tenho uma opinião pessoal, me permita dizer, que contraria um pouco a respeito dessa interpretação jurídica. A Lei 11.300, que é nós chamamos de mini-reforma política, ela prevê a cassação de mandato. O que ocorre? Os fatos já vindo a público, eu até ouso dizer que é público e notório, que os recursos de milhões de dólares foram usurpados da Petrobras para a campanha do PT e de vários outros partidos aliados. Isso é um fato. Foi delação premiada. Isso está amplamente difundido na nossa sociedade. O Ministério Público Federal tem pleno conhecimento disso, porque ele acompanha como fiscal da lei diretamente esses fatos. O Procurador-Geral da República tem pleno conhecimento também desses fatos. Ora, é caso de aplicar o artigo 30, parágrafo 2º da Lei 11.300. Mas para é cassação. Só para presidente ou a presidente e o vice que foi eleito junto com ela? No caso, a eleição é nula. E sendo nula a eleição, também o vice vai ser anulada a eleição dele. Michel Temer não assumiria? Não assumiria. Então, eu acredito que é um processo decidido no âmbito jurídico e não no Congresso, e de forma mais simples. Eu tenho essa visão particular, me perdoe aqueles que são contrários, mas eu vejo que o foco do impeachment não está muito bem direcionado. Eu acredito que, se fizer uma análise fria da lei eleitoral nossa que está vigente, ela é mais prática e mais efetiva. Muito obrigado pela presença ao vivo. Boa semana para o senhor. Muito obrigado.